ganhar, mas ganha muito bem, muito bem. Né? Existem as tabelas aí do CREA, do IAB, do sindicato, nada disso vale, tudo isso é porcaria, o que vale é mercado. Quanto um arquiteto cobra para fazer um prédio, quanto ele cobra, perdão, para fazer uma casa, isso é mercado. Isso quem estabelece é o próprio arquiteto, é o próprio mercado. Então você vai lá, você tem um arquiteto que cobra para fazer uma casa de 500 metros quadrados, ele cobra 10 mil reais, e outro que cobra 50. Por quê? Só porque o outro tem nome? Não. É porque realmente ele é reconhecido como um melhor profissional. Né? Porque ele, quando o cliente vai a ele, o cliente sente segurança. Diz, pô, eu vou pagar mais caro para esse cara. Eu não vou pagar mais caro para esse cara, não. Eu vou pagar mais caro para esse cara, ou para essa mulher, para esse arquiteto, né? Porque o cara tem consistência profissional, ele entende do que ele está falando. Né? Ele realmente entende de uma iluminação. Né? Ele, quando vai montar o programa com a família da casa, ele vai montar o programa ele, o auxiliar dele, mas o marido, a mulher do marido, os filhos, ele realmente vai entrar nas necessidades da família. Onde é que a senhora guarda? Como é que a senhora gosta de guardar as coisas na cozinha? Aí o arquiteto diz, não, a melhor forma de você guardar é essa é aquela, a melhor forma de funcionar uma cozinha é assim, eu faria desta forma, né? Mas como é que eu quero fazer eu quero que minha casa seja quentinha, eu quero ter lareira, aí ele orienta se a lareira vai realmente aquecer aquele ambiente ou não, se vai precisar de uma calefação, o quanto custa essa calefação, de que forma ela é feita, quais as maneiras de fazer uma calefação, né? Existe calefação de piso, existe calefação elétrica, calefação a gás, calefação, enfim, cada uma delas tem um determinado custo, cada uma delas tem um determinado custo de manutenção, né? De repente você paga mais barato a elétrica, mas gasta mais energia, né? Hoje está muito em voga, e realmente é uma verdade, uma necessidade, a questão da sustentabilidade. Como é que o arquiteto vai projetar as suas obras com sustentabilidade? Né? Ecologia, o nosso mundo está um disparate, né? Ninguém mais respeita as áreas ambientais, as partes ambientais, mas graças a Deus está começando a ter uma consciência. Então, como aprovar e como utilizar a energia do sol, a energia eólica, o reaproveitamento de água, o reuso da água, nossa senhora, tanta coisa, como fazer com que uma residência fique termicamente mais confortável, como fazer com que ela não sofra muita incidência de sol e, consequentemente, não tenha muita necessidade de ar-condicionado, porque ar-condicionado é despender a energia elétrica, né? E isso não é bom para a sustentabilidade. Então, se o cliente sente consistência nisso, ele te paga mais caro. E quando ele não te paga mais caro é porque ele não teve consistência naquilo que você falou, ou naquilo que você expôs para ele. Né? Que mais, senhores? Cara, o que você acha que é essencial no funcionamento do teu escritório, assim, tipo, não digo só a nível, tipo, eu digo a nível de hardware, assim, tipo, por exemplo, eu digo a nível de pessoa, assim, o que você sente além da capacitação profissional dada pela faculdade, que é o diferencial realmente do teu escritório? Acho que até você já falou a respeito disso. Veja, o importante nos escritórios de arquitetura é a capacitação, a capacitação humana, né? Isso é o fundamental, quer dizer, fundamental, você ter pessoas com cabeça boa, que saibam desenhar, que saibam se expressar através do desenho, né? Eu costumo dizer para a minha equipe lá que computador emburrece. Computador emburrece. Aí você vai explicar um detalhe na obra, para o mestre de obra. Você vai ligar o computador, abrir o computador, mostrar para ele, fazer a multiline, dar F3, amplia e tal, que nada. Você pega um tijolo e risca na parede. E o cara entende. Essa é a linguagem do arquiteto. A linguagem do arquiteto milenarmente é o desenho. Os egípcios faziam isso. E o computador, o que é? O computador é uma tremenda de uma ferramenta. Então, a maior dificuldade que eu encontro hoje são arquitetos que saibam
ao mesmo tempo lidar com esse ratinho aí e exprimir as suas ideias no desenho, no papel. Essa é a maior dificuldade que eu encontro hoje. Então eu sempre tento capacitar a minha equipe para que ela não perca o hábito da lapiseira, que aliás não está comigo aqui agora, né? O hábito da lapiseira. Não percam esse hábito. Se vocês não tiverem esse hábito, vão adquirindo. Né? Porque o computador é uma ferramenta burra, é uma ferramenta 2x2, 4x4. Ela aceita os comandos. Mas aquilo que eventualmente está na tua cabeça, você tem muito mais rapidez em desenhar à mão, em riscar à mão, do que efetivamente trabalhar no computador. Eu desenvolvo projetos eu não desenvolvo mais. Eu desenvolvo anteprojetos com a minha equipe muito mais rápido do que qualquer um lá na minha equipe. Uma das pessoas com maior rapidez e velocidade para trabalhar no escritório é o traço, a espessura da linha. E eu comecei como lavador de canetinhas. Muito bem, comecei como lavador de canetinhas. Comecei como lavador de canetinhas de grafo, porque ela era mais resistente. Depois eu passei a lavador de canetinhas que eram mais sensíveis. Depois eu passei para auxiliar de desenhista, era o que lavava os esquadros, as réguas T e as escalas. Depois eu passei para auxiliar de desenhista, que lavava os esquadros, fazia prancha de desenho, desenhava as pranchas. Depois eu passei a normografista, que é uma coisa que não existe mais hoje, normógrafo, para escrever, para fazer letras assim. Hoje a gente faz um teclado no computador, na época era uma aranha com tinta nanquim e tal. Depois para desenhista, depois para projetista. Aí entrei na faculdade de arquitetura. Aliás, essa história é uma história muito bacana. Eu morava numa república de estudante com os amigos, eu saí de casa, minha família é daqui, mas eu saí de casa porque eles achavam que eu era vagabundo, e eu era meio vagabundão mesmo. Aí eu saí de casa e fui para uma república de estudante para dizer que eu estava estudando, né? Para fazer farra, o negócio meu era balada. Né? Mas a gente estudava bem, a gente estudava legal. E fazia muita festa, mas saí de casa e fui para uma república de estudante. E eu ia fazer engenharia, eu ia ser engenheiro. E naquela época a gente ia fazer o vestibular e a pessoa perguntava na frente, que fazia a matrícula ali do vestibular, perguntava, primeira opção, você tinha que escolher duas opções. A primeira opção ou era arquitetura ou alguma coisa ligada à arquitetura. E aí estávamos na fila, eu e meus 5 amigos que moravam numa república. E eu não me esqueço até hoje do Mauro Magna Bosco, que me fez ser arquiteto. Ele foi presidente do PUC, trabalha no PUC até hoje. Foi um bom presidente do PUC. Nós estávamos na fila para fazer a inscrição do vestibular e eles viraram para mim e disseram, pura, Ricardo, mas você vai fazer arquitetura, vai fazer engenharia, larga a mão, cara. Todos nós vamos fazer arquitetura, larga a mão. Pô, não, fazer engenharia. Arquiteto é coisa deles, né? Eu não vou fazer arquitetura, mas nem morto e tal. A hora que eu cheguei na frente da moça, ela perguntou, primeira opção de arquitetura, segunda opção, engenharia. Aí eu entrei na faculdade de arquitetura. Apesar de já trabalhar com arquitetura há bastante tempo, em escritórios de arquitetura, lavando canetinha, sendo auxiliar de desenhista, etc. e tal, e vai por aí falar. Foi assim que eu comecei. E daí eu me formei, já tinha uma noção bastante, porque trabalhei em vários escritórios de arquitetura, bons escritórios, já tinha uma noção muito boa do que era um escritório, saí da faculdade, montei o meu escritório a duras penas, nossa senhora, os primeiros... Aí eu resolvi, eu trabalhava com o Luiz Forte Neto, ele é um excelente arquiteto, e ele foi meu último estágio, fiquei 2 anos no escritório dele lá. Aí quando eu saí, quando eu fui me matricular no curso, eu passei no curso da Católica e no curso da Federal, passei nos 2. E aí eu perguntei para o Luiz, né, para o professor Luiz e meu chefe lá, disse, pô, Luiz, passei no curso da Federal, o que você acha que eu devo fazer, Católica ou Federal? Ele disse, não, faça Católica, porque é um curso novo, nós vamos incrementar. Ele era coordenador do curso da Católica. E eu resolvi fazer Católica. E